delícia estar aqui com vocês. Eu fico sempre muito animada quando eu tenho essa mensagem para passar sobre a saúde natural. Porque, olha, gente, eu vou contar um pouco brevemente, para não enrolar muito, porque eu quero entrar logo no que a gente veio aqui para fazer, mas eu quero falar brevemente um pouco da minha história com a medicina natural, o porquê que eu enveredei, né, para isso. Mas, assim, é uma questão desde criança, porque é um histórico já de mãe, de vó, né? Minha mãe era aquelas pessoas que sempre sabia um chá bom para isso, um chá bom para aquilo. Tinha livros que eu, de criança, eu ficava vendo, livros dela com receitas fitoterápicas e tudo. Fazia sempre o xaropinho. E eu sempre gostei de cuidar das pessoas, sempre foi o meu mote, minha maior motivação sempre foi cuidar. Eu gosto de gente, né? Então, eu de criança, eu adorava, eu sou a caçula, eu levantava cedo para ir fazer massagem em todo mundo, quando estavam em casa de domingo. Sempre que eu tinha alguém que precisava de alguma coisa, era eu que estava lá querendo fazer um chazinho, querendo fazer alguma coisa. E aí, a minha primeira formação foi em enfermagem. Só que quando eu fui trabalhar dentro do hospital, é, no meu último estágio, eu vi que não era isso. Eu não me senti apta a poder acolher as pessoas como eu acreditava que deveriam. Os remédios, aí eu já comecei a ver efeitos de remédio que não eram desejáveis. E eu passei por um processo muito ruim também, porque eu tive uma pneumonia por fungo por causa do ar-condicionado do fretado que levava a gente para o curso. E o tratamento foi péssimo, foi com um antibiótico fortíssimo, que me deu efeitos colaterais terríveis. E depois eu tive que ficar tratando com corticóide, que me deu uma varredura tremenda de mudança metabólica mesmo, em todo o meu metabolismo, tireoide, tudo. Engordei muito, enfim, foi tudo um desastre. E aí eu vi coisas que me desagradaram demais, e nesse meio tempo eu já tinha alguns cursos livres de fitoterápicos, eu já tinha um contato até em tribo indígena, de aprender muitas coisas. E aí eu resolvi sair fora da medicina alopática, essa medicina convencional, e fui fazer a formação em naturopatia. E dentro da formação em naturopatia você aprende um leque imenso de coisas, mas a minha maior motivação, a minha maior paixão sempre foi a fitoterapia. E claro, dentro da fitoterapia, a gente pode pensar em tudo aquilo que é remédio de planta. A gente tem, por exemplo, a aromaterapia, tem os próprios florais, né? Que faz parte desse combo todo. E os remédios fitoterápicos, quando eu comecei a aplicar na minha vida com método, com objetividade, estudando, e aí você juntar a ciência com esse conhecimento empírico, esse conhecimento do sertanista, dos povos originários, conhecimento de vó, de rezadeira, benzedeira, tudo, você começa a juntar esse conhecimento científico com esse conhecimento popular. Gente, isso é tremendo, os resultados e as curas que você vê acontecendo. Então, uma das coisas que eu quero deixar que vocês, no mínimo, saiam daqui sabendo hoje é que a fitoterapia, as medicinas naturais, não são lentas, não são ineficazes, não são somente complementares, não, muito pelo contrário. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E o que eu quero colocar para vocês é que
esse conhecimento de décadas que eu tenho, com atendimento de milhares de pessoas e cursos e alunos, e continuo estudando porque é um universo que você não para de estudar nunca, porque sempre tem ciência aplicada nova, sempre tem uma planta nova para você aprender a respeito, porque é um universo realmente muito vasto. Então, uma vez que você entra nesse caminho, você vai ver que só melhora. Você começa com um repertório de 40 plantas, e quando você vê e você consegue já grandes curas e excelentes resultados, mas você sempre vai conhecer alguma coisa nova. E o mais importante, que hoje eu já vou entregar para vocês, a forma correta de preparo de um chá medicinal, de uma tintura, que é um remédio que você faz a extração do princípio ativo daquela planta para aquela cura determinada através do álcool de cereais ou de umas outras formas que eu vou falar para vocês. A questão é o saber preparar. Uma vez que você sabe preparar o seu remédio, a planta que você vai usar, muitas vezes, é aquela que você tem à mão e funciona, sabe? Você conhecendo um repertório e você sabendo mais ou menos o que ter em casa para as tuas necessidades, gente, é incrível, porque dentro dessa questão da medicina natural, o convite é a autoobservação e você aprender a interagir com o teu corpo de forma natural, trazendo você de volta para a tua natureza, não colocando um remédio sintético que o teu corpo vai entender que é um ser estranho dentro do teu corpo e que ele pode entrar até com efeitos químicos é, que vão te aliviar temporariamente, que vão te ajudar de alguma forma, mas com o tempo e com o efeito acumulativo, principalmente se for alguma coisa tratável de doença crônica, dita crônica, tanto que quem toma remédio, vou dar um exemplo, quem toma remédio para hipertensão, por exemplo, com o tempo vai ter que ajustar esse remédio ou mudar o remédio, porque aquele primeiro não vai fazer mais efeito. Quem toma remédio para colesterol vai ter que, com o tempo, ajustar esse remédio, mudar o remédio. Hipotireoidismo, e assim vai. Tudo aquilo que o médico te dá numa primeira vez e fala assim: isso aqui é para o resto da vida. Então, essa é mais uma diferença da forma de olhar e tratar da medicina natural para a medicina alopática. Porque o teu corpo ele vai com esses remédios sintéticos, chega uma hora que ele vai se sentir tão agredido que ele vai começar a não responder mais aquele remédio da forma como deveria. E acaba desenvolvendo outras patologias. E o teu fígado fica comprometido, o teu rim fica comprometido, teu sistema endócrino fica comprometido, né? Então, assim, antes de dar continuidade aqui, eu queria que vocês falassem para mim quem que nunca me viu, que caiu de paraquedas aqui, está me conhecendo pela primeira vez. Coloca no chat para mim, para o Johnny dizer quem que está me conhecendo hoje, para eu poder acolher de uma forma mais de boas-vindas ainda, né? Aí a gente segue em frente, que eu quero já entrar logo no tema do que vai ser, das coisas que eu quero ensinar para vocês já hoje e do que vai ser essa imersão que nós vamos ter a proposta imperdível por todos os motivos do mundo que eu vou dar para vocês de uma imersão de final de semana completa. E aí, Johnny, o pessoal já está colocando aí, quem não me conhece ainda? Sim, ó, muita gente aqui que está chegando É? pela primeira vez aqui. Muita gente. Denise, Puxa, Cláudio, Valéria, João, Neuza. O pessoal está colocando aqui, ó, chegando agora pela bastante primeira vez. gente. Olha que legal. Nossa, vocês não têm noção do como eu fico feliz
de estar alcançando pessoas novas. Adoro a minha família de alunos e clientes e amigos que eu já tenho nesse universo, mas eu amo quando isso amplia. E quem de vocês vem com algum histórico, já algum conhecimento sobre remédios fitoterápicos, nem que seja esse igual o meu, por mãe, por pai? Quem já fez algum tratamento natural? Coloca aqui para mim também. Ou quem já teve algum efeito positivo? Porque se não teve, eu vou contar por que que não teve. E isso é fácil. Então a pergunta é: quem já usou algum remédio fitoterápico? É isso? Isso. E se teve efeito ou não, coloca aí para mim. Porque tem alguns fatores importantes. Remédio fitoterápico super, super funciona. E eu pretendo que vocês saiam daqui entendendo que ele funciona melhor que muito remédio químico, sintético, quer dizer. A questão é, às vezes, a forma de preparo, que a gente não sabe. Ou o tempo de uso, ou a posologia, ou a planta correta, né? E aí? Ó, o pessoal conhece, mas superficialmente, eu diria aqui. Tem gente que a Sueli, por exemplo, ainda não usou. A Rosa está falando, já usei e fez efeito. O Lincoln já é aluno, falou que já usou com sucesso. A Irene também, que é aluna. A, muita gente já usou. A Marilene está falando, eu sempre tive na família desde que me conheço por gente. Que bom, que privilégio. Eu tenho alguns. O Dário está falando, já tenho alguns conhecimentos, já tratei algumas coisas. Ótimo. Já usei com efeito positivo. Que Ah, bom, o pessoal teve resultados. Quem usou teve resultado, Vivi. Muita gente falando que perfeito. teve Então, resultado. A maioria, na verdade, está chegando agora, utilizando o remédio que não conhece, está começando a conhecer agora os remédios naturais, e quem já utilizou teve resultado positivo. A Eliana também já é aluna, já usa e tem resultados. Então é isso. perfeito. O que me deixa satisfeita é saber que é uma questão só de ampliar esse conhecimento, então. Pelo que eu estou entendendo, a maioria de vocês já é adepto, né? Já entende que realmente funciona. E às vezes Quem deixa de utiliza, usar quem utiliza sim, mas tem muita gente que está começando a conhecer agora. agora. Perfeito. Mas que seja, então, um testemunho para vocês que estão chegando agora, esse monte de gente dizendo que já usou e que teve resultados positivos. E aí, o que eu tenho para dizer nesse sentido é que é só uma questão de confiança no saber preparar e a planta escolhida, para você realmente ter resultados. E dentro desse quadro todo, que eu tenho a dizer só para a gente entrar que eu vou abrir os slides da aula, é o seguinte: a gente só precisa ter esse repertório e praticar. Porque a partir do momento que você começa a usar, você vai entender que não, que como é natureza tratando natureza, não existe essa questão de te fazer mal em algum outro sentido. Vai fazer mal se você usar da forma errada, a posologia errada, porque ela tem um efeito fitoquímico importante. Então, é essa responsabilidade a que eu chamo vocês hoje para conhecer e experimentar. E saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Então, que vocês possam sair daqui instigados a praticar o que vocês já vão aprender aqui hoje e o querer aprender cada vez mais. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou abrir os slides para a gente já ter aqui o nosso. Vocês entenderem o que eu quis trazer para vocês. E assim, dúvidas, vocês podem ir colocando no chat,
que lá no final, se eu não tiver respondido ainda na aula, ao longo, né, dessa aula, o Johnny pode passar para mim e eu vou respondendo para vocês. Eu adoro quando a aula é pelo Zoom, porque a gente consegue ver vocês, mas não era possível hoje, então o Johnny vai intermediar. Mas, quando a gente for ter aula junto, ao vivo, do curso mesmo, aí a gente vai estar interagindo aqui olho no olho, que é o que eu mais gosto. Então, vamos lá. Como cuidar da sua saúde, né? Com plantas medicinais de forma segura, eficaz e responsável. Porque é aquilo que eu falei, não é porque é planta que você pode usar de qualquer forma, né? Então, as plantas medicinais, elas nos conectam à sabedoria da natureza. E a gente precisa resgatar esse saber. Hoje a gente vive um verdadeiro bombardeio da indústria farmacêutica. Então, eu imagino que quem está olhando, está virando antena, está olhando para o lado das medicinas naturais, de alguma forma está farejando esse bombardeio. Infelizmente, hoje, a gente tem a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, meio que numa casadinha, um adoece e o outro te vende remédio. E para que você se torne um cliente fiel da indústria farmacêutica, cada vez mais a hipertensão é para a vida toda, cada vez mais o diabetes tipo 2 é para a vida toda, cada vez mais o colesterol é para a vida toda, o hipotiroidismo e tudo mais. E nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de hipotiroidismo e de diabetes tipo 2, que são doenças metabólicas, né? E que a gente consegue reverter, sim, porque isso tem a ver com hábitos, com alimentação e algumas outras questõezinhas, inclusive emocionais, né? A gente vive inflamado, com dores, com fibromialgia, e agora nós temos um problema cada vez mais sério, porque eles querem ampliar o número de clientes. Então, assim, 12 por 8 já não é um marcador de pressão arterial normal. Eles estão dizendo já que 12 por 8 é considerado já pré-hipertenso. Porque aí, quando você for no médico com a tua pressão arterial 12 por 8, você já vai poder começar a tomar remédio para pressão. Olha que maravilha, para a indústria farmacêutica. Infelizmente, eu não estou aqui demonizando a ciência, a pesquisa, a medicina alopática, não é isso. Mas o que eu não concordo e o que eu tenho uma preocupação enorme com as pessoas é essa questão de banalizar o uso desses remédios, inclusive de antibiótico. Quantas e quantas vezes a gente consegue lidar com a medicina natural, com processos de garganta, com processos inflamatórios, com processos todos aí de tudo quanto é sistema, sem precisar entrar nesses sintéticos tão devastadores. Antibiótico é uma coisa que virou banal. Antibiótico, que bom que a gente tem antibiótico, mas que ele seja usado só para casos extremos. Porque se você fica usando antibiótico para qualquer dorzinha de garganta, você vai acabar precisando cada vez mais de um antibiótico cada vez mais forte, cada vez de maior amplo espectro, cada vez doses maiores, porque o nosso corpo vai ficando resistente a esses remédios. Então, aqui é mais um ponto importantíssimo de resgatar esse saber que nos conecta à natureza. Então, a medicina natural é tudo isso que eu já falei. Na verdade, ela empreende não só a fitoterapia, como algumas outras questões, como respeitar o ciclo biológico do corpo, entender que quando você é muito estressado, você adoece também,
porque os hormônios que a gente libera no estresse são inflamatórios, entender que a alimentação é um ponto importantíssimo, e tudo isso faz parte desse olhar da medicina natural. Então, essa sabedoria das plantas medicinais, a gente precisa ampliar a visão para isso, para ver como ela funciona mesmo, aplicar a fitoterapia de forma segura, saber fazer. Vocês vão sair daqui hoje sabendo, então, o preparo do chá medicinal corretamente, o preparo da tintura medicinal, e também vamos aprender aqui hoje como que a gente faz. Eu separei aqui 3 remédiozinhos que quase todo mundo que usa alopatia ou já usou ou tem em casa de forma constante. Tem gente que anda com isso até na bolsa, que eu sei. Então, nós vamos aprender a substituição para melhor, com mais eficácia, com mais amplo poder, do Dorflex natural, da dipirona natural e do Buscopan natural, sem querer ofender as plantas medicinais. E vamos aprender também um teste de alergia caseiro para quem vai usar uma planta pela primeira vez, porque a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, só para vocês saberem, há registros históricos, antropológicos, que provam que o homem já usava as plantas medicinais antes mesmo de saber escrever. E daí vem essa questão do conhecimento empírico. Os povos originários aqui do Brasil, há mais de 10 mil anos, tem comprovação que eles já usavam os remédios naturais, as plantas, né? E era um saber que só é passado, inclusive, praticamente até hoje, oralmente, né? Agora que tem algumas etnias que estão aceitando passar isso de forma para todo mundo, com escritos, mas é um conhecimento que a gente precisa resgatar. A medicina tradicional chinesa, mais de 5 mil anos, tem estudos que apontam, e da mesma forma indiana, e Hipócrates, o pai da medicina, né? Lá em 2400, e pasme, né? Ele é o pai da medicina ocidental, essa medicina aí que a gente chama de medicina convencional. Ele, como pai dessa medicina, ele já dizia que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Ou seja, a gente sabe que você pode usar a berinjela como um remédio, você pode usar o alho como um remédio, você pode usar o mel como remédio. Tem muita coisa dentro da sua cozinha que pode virar remédio. Então, a identificação correta também é uma coisa importante. Hoje eu vou passar algumas coisas para vocês sobre isso. Reconhecer a integridade de uma planta, né? Fresca ou desidratada, eu posso usar essa planta? Eu já identifiquei e conheci. Agora, eu posso usar essa planta no estado que ela está ou não, né? E eu vou contar para vocês que a planta, quando a gente vai comprar uma planta desidratada, a gente tem que saber que ela não pode estar oxidada. Então, aquelas plantas que a gente compra naqueles aqueles organizadores de acrílico que ficam nas lojas de produtos naturais, normalmente são plantas já oxidadas, que estão ali recebendo luz direto, que não deveria, ela oxida, e também muitas vezes são plantas que já estão velhas. Você olha do fundo, você vê ela pulverizada. Então, quando a gente vai comprar uma planta, seria muito melhor a gente buscar uma planta encartelada, normalmente num pacote pardo, sabe? Num pacote escuro, que não fique recebendo a luz, né? E hoje, dentro desse curso, dentro dessa imersão, vocês vão aprender de forma muito mais assertiva tudo isso que eu estou falando, que nós vamos ter 2 dias aí para aprender é, tudo isso que eu estou mostrando, com e-book, com o Tira Dúvidas e tudo mais. Vocês vão saber o chá medicinal, vocês já vão saber hoje, mas vocês vão aprender a usar o suchá, que é uma forma de potencializar, muitas vezes, aquele remédio, misturando o suco de uma fruta com aquele chá. A tintura vocês também já vão aprender hoje,
mas vocês vão aprender também a fazer pomadas, como essa aqui que eu tenho aqui que eu fiz. E essa aqui, gente, eu vou falar para vocês. Essa pomada aqui, ela já tem um ano e meio quase, e ela tá íntegra aqui, ó, tá? Eu não vou ficar pondo o dedinho nela aqui agora, porque é uma das formas de preservar e a gente não contaminar. E minha mão não tá limpinha. Mas eu tenho. Cadê minha outra aqui? Ah, tá aqui, ó. Ih, já tá no amém. Essa aqui é uma que eu uso direto, ela fica aqui comigo, porque ela é boa para picada de insetos, ela é boa para pancadas, para dores, tá? É uma das pomadas que eu ensino na imersão. Tá aqui. E essa pomadinha aqui, essas pomadinhas que eu estou mostrando para vocês, essa aqui também é da mesma data. Eu fiz para levar para uma feira, era para ajudar uma feira que fazia uma captação financeira para uma ONG de animais aqui, e eu fiz vários produtos para doar lá, para eles venderem e arrecadar a verba. E aí, claro, eu segurei algumas para mim. Então, essas pomadas também vocês aprendem. A forma correta de fazer a compressa, o emplastro, o oleato, que é um óleo medicado, sabe? Cadê? Tem aqui. Um óleo medicado que você pode ter para passar ele no seu corpo, ou até pode ser medicado tanto com plantas como com os óleos essenciais, que vai fazer parte desse trabalho. E eu vou explicar em que momento. E os banhos medicinais? Lembrando que banho medicinal, gente, a gente tem que. Ah, mas banho funciona? Funciona. A nossa pele é um órgão que absorve também os princípios ativos. Inclusive, é bom a gente parar para pensar se vale a pena a gente passar qualquer coisa na pele, né? A gente tem que partir do seguinte princípio: tudo aquilo que você não pode comer, você não deve passar na sua pele. Por quê? Vai para o fígado, vai para a tua corrente sanguínea, vai alterar o teu corpo. Tem um monte de hidratante, de remédio, de bloqueador solar, que é um disruptivo endócrino. Ele vai atrapalhar o seu sistema endócrino e a forma do teu corpo metabolizar os hormônios que ele mesmo produz. E isso tudo te desregula, tá? Então, você saber fazer, e lá no curso vai ter um curso também de cosmética natural. Falar. Então, o banho medicinal ele tem essa propriedade. Aquilo que você passa na tua pele, aquilo que cai na tua pele, o teu corpo vai absorver. Então, vamos lá, vamos falar já, vamos aos fatos de como a gente prepara um chá medicinal. Eu vou falar do chá e depois eu vou falar da tintura, tá bom? Então, o chá medicinal, gente, a forma correta, a gente tem que levar em conta que cada parte da planta, ela tem uma forma de extrair o princípio ativo dela. Então, se são partes moles, folhas e flores molinhas, você vai fazer infusão sempre, que é jogar a água fervente sobre a planta. Não, nunca deixar ela fervendo na água, porque aí elas são normalmente são partes das plantas que são mais voláteis, os princípios ativos. Se você ficar fervendo, você literalmente joga para o ar o princípio ativo dela. Então, quando a gente vai fazer um chá, uma infusão de folhas molinhas e flores, é a água fervente sobre a planta, tampou, aí você vai deixar ela amornar uns 15 minutos, pelo menos, e aí você vai coar para poder tomar. E mesmo que você for preparar 3 xícaras dessa infusão, você vai coar tudo, não deixa nunca a planta dentro dessa infusão, tá? As partes semiduras, caule, raiz e bulbos, a gente chama de bulbo, por exemplo, o alho, ele é semiduro. Então, você vai picar e você vai fazer.
uma decocção de 2 a 5 minutos, que você vai conseguir, decocção você vai deixar fervendo 2 a 5 minutos. Apagou o fogo, abafou, espera dar uma mornada, 15, 20 minutos e coa, da mesma forma. E as partes duras, sementes, cascas, troncos, raízes mais duras, a decocção, a fervura é de 10 a 20 minutos. Aí a posologia é praticamente a mesma. Se for uma planta in natura, uma planta fresca, como essa colônia aqui, por exemplo, você vai picar uma colher de sopa dela, picadinha, para cada xícara de água, tá? Para fazer a infusão, no caso aqui. Se for planta desidratada, se for uma planta desidratada, você vai usar uma colher de sobremesa para cada xícara de água, tá? Então, quando você vai fazer um tratamento daquela planta escolhida, e eu vou chegar aqui em algumas dicas, como eu já falei, o Dorflex natural, a dipirona natural, o Buscopan natural, você vai fazer 3 xícaras por dia até passar os sintomas, tá bom? Sendo que é sempre bom você ter um repertório maior de plantas para poder alternar também e não ficar tomando a mesma planta por muitos dias, tá bom? Vamos lá. Se for sobrando dúvidas aí, vai escrevendo no chat que depois o Johnny me passa. E vamos entrar então. Eu vou falar dessas plantas agora aqui, do Dorflex, da dipirona, do Buscopan, Vivi, e depois. Oi. vamos perguntar para o pessoal se eles entenderam o chá e se alguém aprendeu alguma coisa nova do que costumava fazer. Acho que é legal para saber se vocês se vocês preparavam o chá da maneira correta. O que que vocês faziam de diferente do que a Vivi ensinou? Tem muita gente, por exemplo, que não coava o chá. Vocês coavam o chá? Vocês sabiam que existia diferença entre as partes moles, semiduras e duras? Vocês sabiam da quantidade certa da utilização das plantas? Só para a gente saber, para a gente alinhar se vocês entenderam aqui o uso do preparo do chá. Foi novidade para vocês? Então vão colocando aqui só para gente falar. Ó, o pessoal nem tem muita gente que não coava o chá, Vivi. Quando a gente não coa o chá, deixa eu explicar por que precisa coar. Quando você põe aquela planta na água, e ferveu, ela extraiu o princípio ativo. A água é um veículo para tirar aquele princípio ativo. Se você deixa, ela esfria a água, e se você deixa a planta lá dentro, ela começa a voltar para a planta. Então a planta vira uma esponjinha lá dentro de novo. E aí você começa a tomar uma água vazia dos princípios ativos. É um dos motivos que muitas vezes você fala, mas para mim não funciona no chá. Não funciona porque a gente às vezes faz isso. A dose errada, às vezes, aí toma uma xícara e fala, para mim não funciona, né? Então, E eu assim, que 3 vezes ao dia, né? Por uma semana, ou até acabar os sintomas, dependendo do que for. Mas eu digo para vocês uma coisa. Eu vou contar para vocês de um chá para dores também, para um tipo de dor, que eu nunca vi remédio tão eficaz para esse tipo para enxaqueca e para dor de cabeça forte, como esse que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Maravilha. Só para vocês terem uma noção do quanto que é importante aprender o processo correto de preparo de um simples chá, porque eu sei que a maioria de vocês aqui, que vocês responderam na pesquisa que a gente divulgou, colocaram que costumam fazer chá. Então é muito importante saber fazer o modo correto. E a maioria das pessoas não ensina isso de fazer o modo correto. Não adianta você saber usar a planta se você não sabe preparar o chá, porque não vai fazer o efeito. Então, vamos seguir, Vivi. Muito legal saber aqui
Isso que você está trazendo, ainda que as pessoas utilizem o chá, está sendo uma coisa nova para muita gente aqui. É isso aí. Tem um pessoal que falou que cozinhava o chá até acabar o gás. Aí depois não sabe por que que a fitoterapia não funciona. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o Dorflex natural, o Buscopan e sobre a dipirona. E depois eu já vou mostrar a tintura como que a gente faz, tá bom? Vamos lá. Eu tô cheia de mato aqui em volta. Vamos lá. O Dorflex natural, gente, quem nunca ouviu falar, mas eu tenho certeza que vocês não vão acreditar nisso, porque a maior parte de vocês com certeza já tomou esse chá como uma bebidinha para acompanhar aquele bolinho de fubá, que é o capim-limão, ou capim-santo, ou erva-cidreira. Ele tem vários nomes, né? Que o nome científico dele é o Cymbopongo citratus. E ele tem um poder tremendo de como relaxante muscular, e por ser relaxante muscular, tem dores que você tem de cabeça, por exemplo, que é por conta de tensão cervical. E aí ele super funciona. Ou mesmo aquela dor que você foi para academia, ele super funciona. Ou porque você ficou estressado demais. Inclusive, gente, ele para ansiedade é um baita de um tratamento. Fazendo dessa forma. Agora veja, é uma folhinha semidura. Então, ele tem que ser uma decocção de 2 a 5 minutos, tá? Veja que ele é uma folhinha semidura, não é uma folha mole. Então, é uma decocção de 2 a 5 minutos, apaga o fogo, abafa, espera amornar, coa e toma aí as suas 3 xícaras para relaxar o teu corpo, aliviar dores, baixar a ansiedade. Ele é tremendo se usado da forma correta, tá? Inclusive, em questões de ansiedade, eu sempre fui campeã. A USP me elegeu num trabalho que eles fizeram lá na minha escola do ensino médio, a ser uma das pessoas testadas para tratar a ansiedade com ele, com o Simbopongo citratus. E realmente funciona, tá? Vamos lá. Próximo. Bom, aqui, na verdade, ele tá. Vocês vão receber essa apostila. Eu não vou ficar lendo toda, que é para a gente poder adiantar, porque eu quero chegar logo nas dúvidas de vocês também. E tenho mais coisa para ensinar aqui. Aí vocês vão poder entender as propriedades medicinais do capim-santo, então, aqui, tá? Tá tudo aqui, para tudo que ele. Inclusive, ele é digestivo, ele tem outras funções, ele é anti-inflamatório, ele é antifúngico, ele tem várias funções. Por isso que a planta é tão legal e não aquele princípio ativo isolado que muitos remédios de farmácia têm. A planta medicinal ela é muito mais completa para tratar você. Vamos lá. Dipirona natural. Tem aqui, e eu vou falar mais uma coisa que funciona para dor, que não está aqui, então vocês anotem, tá? Mas vamos começar com a mil em rama, a Achillea millefolium. Ela é chamada, não é à toa, de dipirona natural. Novalgina, o pessoal chama ela também. Mas fazendo dessa mesma forma como eu ensinei. Tem que ser o preparo do chá dessa forma, tá? Então, além dela aliviar dores, como dor de cabeça, essas questões, inclusive ela ajuda a baixar um pouco febre, tá? Ela tem essa função também antitérmica. Mas lá no curso eu vou explicar para vocês que a função da febre, ela é bem-vinda. A febre vem para matar vírus e bactérias. E a gente só deve controlar, a gente não deve baixar a febre totalmente. A gente deve controlar a febre, porque assim você está ensinando o teu corpo a ser resistente, o teu sistema imunológico vai aprender a ser resistente a aquele vírus e aquela bactéria. Mas isso é um assunto lá para imersão.
Vamos lá. Então, a mil em rama, ela também conhecida como mil folhas, não sei a região de vocês, ela é super funcional para dores, tanto de cabeça como também essas dores e sintomas de TPM, cólicazinha, sabe? Ela atua também contra infecções leves, gripes, resfriados. Na pele, ela pode ser usada em banhos, compressas. Para bebezinho, você pode fazer o banhozinho para baixar a febre do bebê, tá? Tem outras, mas ela também super funciona. E ajuda no tratamento de dores de cabeça e enxaquecas. E agora anota aí uma outra formulazinha, que é um combozinho de duas plantas para essa dor de cabeça com a enxaqueca, que é você usar uma planta chamada erva baleeira, que é a Cordia verbenácea, junto com o picão preto, que é o Bidens pilosa, é o nome científico dele. A junção dessas duas plantas, ela alivia qualquer tipo de dor, inclusive porque é anti-inflamatório, é um analgésico potente, ela ajuda a ter o fígado também, porque tem dor de cabeça que vem do fígado, e é por isso que muitas vezes você toma um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça dá uma aliviada e volta. É porque provavelmente seu fígado está comprometido. E aí, se você juntar o picão preto com a erva baleeira, ou mesmo o picão preto com a mil em rama, a tua dor de cabeça de fato vai ser tratada e vai embora. Aqui tem também, então, mais detalhado as propriedades da mil em rama, tá? E o Buscopan natural, que é uma junção também de duas plantinhas, que é a camomila, aquela camomila mesmo que a gente está acostumado a dar até para bebezinho com cólica, e a hortelã-pimenta. A combinação dessas duas plantas, que são antiespasmódica, calmante e anti-inflamatória, e a camomila tem essa propriedade, e, inclusive ela é muito legal para quem tem processos de cólicas, tanto intestinais como uterinas, né, de menstruação, junto com a hortelã-pimenta, que relaxa a musculatura lisa, que o que faz a dor é o movimento, a contração, que está lá encalacrado, às vezes, por alguma outra questão, e aí você fica tendo essa dor. Então, essa combinação, ela ajuda tanto nesses dois tipos de cólica e alivia gases também e essas dores abdominais, desconfortos digestivos, também aquele empachamento, quando você come uma coisa que caiu atravessado, isso aqui também é muito eficaz, tá? E agora eu só quero dar um adendo para vocês que para muita gente a camomila, ela não é calmante, tá? Para muita gente a camomila dá um efeito rebote. Então cuidado com essa história de camomila, porque inclusive ela é um tônico cardíaco. Então, tem gente que toma chá de camomila e tem taquicardia, né? E aí não sabe por quê. Então, tá aqui, já estou dizendo que ela é um tônico cardíaco. E aí, quando você for fazer o uso de qualquer planta pela primeira vez, vamos fazer esse testezinho aqui de alergia. Se for a planta fresca, você vai pegar essa planta e vai contundir ela, vai pilar ela, faz uma pastinha, o máximo que você puder, e passa nessa parte interna do braço. Por quê? Se ficar vermelho ou irritado, coçar, alguma coisa, aquela planta não é para você. Se for uma planta desidratada, você vai preparar um chá forte e fazer da mesma forma. E agora, antes da gente seguir em frente, eu vou contar como que a gente faz a tintura. E aí, novidades para vocês até agora? Que vocês estão achando? Conta para mim. Vivi, só uma questão.
dessas plantas todas que você ensinou, a Ah, forma de utilização, a posologia delas é a mesma que você ensinou ali quando você falou do chá. É isso, né? 3 vezes ao dia. exatamente. Três Então é vezes ao isso, tá? dia, Então, naquela dosagem, uma colher de sopa da planta fresca, por xícara de água, uma colher de sobremesa da planta desidratada por xícara de água. Desidratado por razões óbvias. Ela já perdeu a água dela, ela está com o princípio ativo mais concentrado. Se foi desidratada da maneira correta. lembrando que a apostila vai estar disponível para vocês no final da aula. A gente vai liberar a apostila. Eu vou falar uma senha para vocês liberarem a apostila. Eu vou postar a apostila no grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, o link para você entrar no grupo está aqui, fixado aqui no nosso chat. Então, se você não entrou, aproveita e entra para receber a apostila ao final da aula, em que tem tudo explicado ali para você. Maravilha? Aula top, Rosângela. Você não viu nada ainda. A gente ainda está aqui começando, vamos chegar no ponto alto daqui a pouco dessa aula. Então, para vocês que estão perguntando sobre como que usa posologia, como que prepara o chá, vai estar na apostila, ou depois vocês podem assistir ao replay dessa aula, que vai estar disponível por alguns dias. Mas para quem tiver ao vivo, para quem tiver até o final, eu vou liberar a senha para vocês pegarem todo o conteúdo da apostila. Combinado? Que bom que vocês estão gostando, gente. Muito top. Topzera. Maravilha. Então vamos lá. Ó, e agora eu vou falar, a Vivi vai explicar como que faz a tintura. A tintura, gente, não é esse conteúdo, caderno e caneta, peguem lá, porque tintura, você só vai aprender isso em cursos pagos. Vocês não vão encontrar isso assim da maneira que a Vivi vai ensinar agora, gratuitamente. Faz parte, inclusive, da imersão fitoterapia essencial, que a gente vai abrir as inscrições ao final dessa aula. Mas a Vivi está disponibilizando gratuitamente, porque essa aula já é uma preparação também para a imersão. Então, quem está aqui, de certa forma, já está participando da própria imersão. Mas na imersão, aí vocês vão, se vocês estão gostando dessa aula, vocês vão ver o que vai ser a imersão e a gente vai explicar daqui a pouquinho. Podemos começar a preparar a tintura, Vivi? Vocês estão com caderno e caneta na mão? Coloca um sim aqui para saber se podemos começar a aprender a tintura. E é tintura medicinal, tá? Não é tintura de cabelo, não, como outras pessoas me perguntaram outro dia. É, Pode ser, Vivi? Vamos lá aprender a tintura? Bora. Bom, acho que dá para saber que não é tintura de cabelo, né, gente? Os meus branquinhos aqui. Porque lembra que eu falei que aquilo que a gente não pode comer não deve passar na pele? Infelizmente, tintura, gente, é um veneno. Deve ter muita mulher triste aqui agora. Mas vamos lá. Seguinte, eu fiz muitos cursos, tive vários mestres maravilhosos, tive no meio de tribo indígena, então, e aí ao longo dessas décadas todas, eu faço do meu jeito, prático, super funciona, simples demais. E eu quis trazer isso para vocês, porque, gente, nem você vai fazer um tratamento, vamos supor, ou você é uma pessoa que tem sempre questões de estresse, de ansiedade. Você não vai ficar carregando seu chá para onde você for, ou tem lugar que você vai que você não vai poder fazer teu chá. Então, ou tempo para isso, né? Você leva a tua tintura com você. Você prepara a sua tintura, né? Que nem aqui, essa aqui é uma tintura da colônia. Você prepara a sua tintura e você leva com você. Na hora de tomar, você vai tirar as gotas, colocar num pouco d'água e tomar. Simples assim, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, porque a mesma forma de pensar das partes duras e moles e semiduras para fazer o chá, isso também a gente vai trazer para a tintura. O que vai acontecer é que partes moles
folhas molinhas, flores. A extração é rápida. Partes mais duras e semiduras, a extração é mais lenta. Então, tem tintura que fica pronta em uma semana. Tem tintura que você vai precisar de 15, 21 dias. Tem tintura que você vai precisar de 30 dias, né? Seguindo aquela sequência lá do chá. Então, folhas e flores molinhas, 7 dias, está pronta a sua tintura para coar. Você também vai coar. Semiduras, que a gente pode considerar o alho, o próprio capim-santo, que eu mostrei aí agora há pouco, 15 dias, 2 semanas, tá? E aqui o que eu vou fazer para vocês é porque eu já ia fazer para mim, gente, então eu aproveitei para mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a raiz de angélica, raiz de angélica, tá? A raiz de angélica, ela é anti-inflamatória, ela é diurética, ela tem várias funções, inclusive para quem está na menopausa, os calorões da menopausa. Ela é digestiva, ela é antioxidante, então ela combate o envelhecimento também. E aí, para fazer a tintura com a raiz, é uma parte, então essa aqui, escreve aí para mim. Vocês acham que ela tem que ficar uma semana, 15 dias ou 30 dias para ficar pronta? De acordo com o que eu falei aqui agora. Escreve aí para mim. Enquanto isso, eu já vou colocando aqui. Gente, ó, outra coisa, você começa a fazer remédio, a gente vira sucateiro, tá? Então, tudo quanto é frasco, né? Tem o pessoal, meus amigos, minha família até me oferece. Vivi, tô com uns vidros aqui, você quer? Quero. Aí eu fervo os vidros, as tampas, e deixo guardadinho, ou na hora que eu for usar, se tá lá faz tempo, eu fervo novamente, tá? Mas eu sempre tenho frascos esterilizados para isso aqui. Então, aqui no caso, eu vou colocar dentro do vidro a raiz. Se eu quisesse dar uma acelerada nisso aqui, eu poderia abrir essas fibras, martelar ela, sabe? Mas eu quis mostrar para vocês que dá para fazer assim também. Porque ela é porosa, ela é dura, tá? Ela é dura. Eu não consigo quebrar simplesmente na mão. Ela parece um tronquinho de árvore já. É uma raiz dura. Mas ela é porosa. Então eu consigo fazer dessa forma. Aí, o que acontece? Quando você vai fazer uma tintura como essa, a gente tem uma base protocolar. Se eu for fazer 1 litro de tintura, 1 litro de álcool de cereais, eu vou usar 100 gramas da planta fresca, 200 gramas, desculpa, 200 gramas da planta fresca, ou 100 gramas dela desidratada, tá? A questão é, quando você coloca, aqui ficou fácil, mas eu vou mostrar aqui, eu vou coar uma aqui para vocês, que eu vou mostrar a diferença, tá? Que é de folha. A questão é que eu quero uma tintura forte. Eu preciso cobrir ela com álcool e deixar ela os 30 dias aqui para ela extrair todo o princípio ativo dela. Vivi, Eu vou pôr 50 gramas, 50% da raiz de angélica aqui nesse frasco. Oi, você tem alguma coisa para Vivi, falar, Johnny? então da Angélica são 30 dias, 30 dias. O povo acertou? a maioria, mas várias Aí. pessoas colocaram 15 dias.
Ah, tá. Lê, ó, é que talvez não tenham visto ainda, né? Mas Depois que eu a grande mostrei que ela é maioria foi dura, para os 30 dias. A imensa maioria foi para os 30 dias e perfeito. entenderam o que você quis dizer, sim. Que ótimo. Então é isso. Conforme a dureza, mais tempo. E, gente, é difícil fazer isso. Agora, eu só vou pegar meu álcool de cereais aqui. Eu vou já mostrar o vidro, tá? Aqui, ó, tá pela metade aqui. Isso aqui é uma tintura. Derrubei álcool aqui. Pronto. Isso aqui vai sair uma tintura forte, praticamente um extrato. Eu tampo, vou etiquetar. Deixei até já escrito aqui. É importante etiquetar, tá, gente? Porque se você ficar que nem eu, você vira a louca das tinturas. Você quer tintura para tudo em casa. E tintura, gente, aí eu já tinha até escrito aqui, ó. Raiz de Angélica e a data de hoje. Por quê? Ela vai ficar agora, eu vou pôr. O ideal é um frasco âmbar. Então, tem umas garrafas que são legais, mas isso aqui super funciona. Eu peguei um papel de pão, saco pardo, vai para dentro do saco pardo e vai para um armário escuro, para o fundo do meu armário. E isso aqui eu vou pegar de vez em quando e dar uma agitada nele, tá? Que é para manter ele todo envolvido nesse álcool e ativando esse princípio ativo dele. Então, isso aqui, daqui 30 dias, eu vou coar e eu tenho a minha tintura de Angélica pronta. Simples assim. Validade de tintura. A gente é obrigado a colocar uma validade em tudo, né? Se ela for bem feita, o frasco esterilizado, não ficar pegando oxigenação no dentro do frasco, não ficar pegando oxigênio. Quem já fez conserva sabe o que eu estou falando. Mas o álcool que está ali de cereais, ele vai esterilizando esse ambiente também, sabe? Então é muito difícil dar ruim. Agora, quando são folhinhas assim, como no caso aqui dessa tintura de coentro, que eu vou coar agora para vocês verem, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, só que eu preparei essa tintura de coentro, ela ficou 2 semanas, tá? Poderia ter ficado menos, poderia. Já estava pronta. Mas eu sabia que eu ia dar essa aula hoje, eu quis deixar para vocês verem. Então, a tintura de coentro, ó, de vez em quando, tá vendo? Vocês veem como é folha, né? Tá vendo? Ela pode subir, ó. Tá vendo que tem folhinha para cima? Aí, por isso é mais importante ainda você agitar sempre ela, para evitar que fique pegando oxigênio, mesmo nesse ambiente que está estéril e tudo, é bom agitar sempre, tá? E agora eu vou coar aqui ele para vocês verem. Ó, sucateiro, ó, a gente vira sucateiro mesmo, normal, tá? Isso aqui é um porta-filtro, né? Um negócio de café, mas você precisa ter um próprio só para tuas tinturas. Então, aquilo que você for mexer para fazer seus remédios, tenha lá teu laboratóriozinho separado só para isso. Não vai pegar o teu porta-filtro que você coa café, tá, gente? Para não contaminar a tua tintura. Ó. Vocês estão vendo a cor disso?
Eu, normalmente, eu não faço mais aquela medida dos 200 para 1 litro, 100 desidratado, 200 se for fresco. Eu cubro e pronto. Porque depois eu vou diluir isso aqui. Olha a cor desse trem. É coentro, gente. E coentro é um super antioxidante. Ele limpa o nosso corpo de metais pesados. Todo mundo tem que ter tintura de coentro em casa, sempre, tá? Então, é dessa forma que a gente usa e faz. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A cor que ficou o meu coentro aqui dentro. Tá vendo, ó? Se eu deixo essa tintura mais tempo aqui, ela começa a puxar de novo, ela vai escurecendo novamente. É interessante de ver. E aqui, o certo é colocar num frasco âmbar, tá? Tipo esses assim, porque você protege ele da luz. Uma das coisas que remédio estraga é se ele ficar pegando muito luz de sol direto nele, muita claridade, ele oxida. Aí pode estragar, olha o cheiro do coentro perfeito. Aí ele pode estragar mais rapidamente. Mas se não, a tintura vai durar no mínimo, no mínimo, no mínimo, 2 anos. Mas eu tenho tintura aqui de mais de 5 anos, tá? Que tá íntegra. E aqui a etiquetinha para eu não me perder. Então, coentro coado, 28/10/2025, tá? Então, sempre etiquetar é importante, tá? Como que você sabe que tua tintura tá íntegra? O aroma e a aparência. Se você ficar vendo que está sedimentando muita coisa embaixo, o cheiro começa a ficar mais rançoso, aí esse você descarta e usa outra, e faz outra, tá? Alguma questão? O que que vocês acharam? Como que usa a tintura, Vivi? Qual que é a dosagem? Perfeito. Não estava na. A tintura é o seguinte: quando você vai começar a usar uma coisa pela primeira vez, estou falando para pessoas adultas, tá? Isso aqui. Criança é outra história. Isso a gente fala lá na imersão, senão fica muito prolongado aqui. Adultos, começa com 15 gotas 3 vezes ao dia, tá? Algumas questões, se for uma manutenção só, 15 gotas 3 vezes ao dia tá super bom já. Mas dependendo do que você for tratar, você pode chegar até 50 gotas 3 vezes ao dia. Põe num pouco d'água e toma. Mas a gente tem que ter responsabilidade. É gradativo. Tudo que você vai começar, começa devagarzinho e vai aumentando conforme você vai vendo a resposta no teu corpo. Já respondeu com 15 gotas, 30 gotas? Perfeito, esse é o número, tá? O álcool de cereal é o álcool de cereal 70%? Não. Álcool de cereais você vai encontrar para comprar 92%. Alguns você encontra 96, 94, 98, mas é acima de 90. E lembrando que é específico para álcool de cereais, né, Vivi? Não Álcool de pode ser nenhum, cereais. não pode ser esse álcool que a gente usa em casa para limpeza. Não, pelo amor de Deus, o álcool que a gente usa em casa, cetanol, ele é um álcool tóxico, tá? Então, nem para remédio para passar na pele, não se deve usar esse. Agora, você pode fazer tua tintura de coentro com saquê, por exemplo, com vodka, que na verdade vira uma garrafada, praticamente. Mas você pode fazer dessa forma, tá? Usar essas bebidas, conhaque, tá bom? E aí, o que que vocês Gostaram? acharam? Conheciam a tintura? Ó, esse é um remédio, é um tipo de remédio que a Vivi só ensina nos cursos pagos e ela está entregando aqui para vocês
experimentarem, para vocês verem como é bacana aprender a manipular os remédios, como é possível a gente ter essa autonomia em relação à saúde, aprendendo de uma maneira simples, mas com muita responsabilidade, né? Na imersão a gente vai entrar com muito mais detalhes em relação a tintura, mas aqui vocês já puderam ver como que é o preparo da Angélica e do coentro de uma maneira bem simples, bem didática, para vocês verem a diferença do tempo de preparo, por exemplo, a coloração, a utilização do vidro correto, a etiquetação, a validade. Gostaram? Então, maravilha, Vivi. Então, bora lá. Ó, tem gente perguntando quanto eu usei de coentro. Na verdade, eu peguei um maço, sabe aqueles maços de coentro que a gente compra no mercado, na feira? Higienizei bem, sequei, piquei e coloquei no vidro. Aí eu usei aquela mesma, lembra que eu falei que eu só cubro? Então eu deixo passar sempre uns 2 dedos, 3 dedos da planta e já está no super resultado. Diferente de semente, de casca, de caule, porque como ele é mais pesado, ele fica, a metade já dá uma tintura super forte, né? No caso do coentro, eu praticamente enchi o vidro e passei 2 dedos dele, tá? E é muito prático de fazer, é muito simples de fazer. Põe 2 dedinhos de água para tomar, tá? Não precisa ser mais que isso. Então vamos lá. O teste de alergia eu já falei, então, como faz. Lembrando que tudo que a gente vai começar, o menos é mais. Por isso que eu falei, começa com poucas gotas, né? E a gente vai entendendo a sentir o próprio corpo e a resposta. Então, vamos lá. Dentro da imersão, a gente vai criar uma farmácia natural personalizada com a minha supervisão. Eu vou apresentar para vocês mais de 40 plantas e dentro e separadas por sistemas, e você vai identificar quais são aquelas plantas que você precisa usar mais de acordo com o que você conhece. Ou mesmo deixar preparado aquela farmacinha comum que todo mundo tem em casa. Como eu falei antes, né? A dipirona natural, o Dorflex, o Buscopan, ou mesmo um remédio para pressão arterial, que no caso é a colônia, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar lá na imersão, porque a gente precisa entender que se você já toma um remédio para pressão arterial, é uma coisa que a gente tem a forma correta de você fazer o uso para poder fazer a transição junto com o teu médico, e isso eu explico lá, tá? Então, assim, e aí você vai saber ter a tua farmacinha natural, inclusive na imersão nós vamos falar de como você pode dar para criança, para gente que tem, eu tenho meu neto, né? Então, às vezes eu faço remédio e mando para ele, aquele remedinho para desparasitar ou para dorzinha que ele está tendo de crescimento, né? Ou para agitação, né? Tá lá agitadinho, hiperativo, ansioso. Aí tem a forma correta, a posologia correta para dar para a criança. E isso tudo a gente vai falar na imersão, tá? Então, o que que você vai aprender? A introdução à medicina natural, como usar as plantas medicinais de maneira correta, como preparar os remédios naturais de maneira correta e tratamentos para doenças de todos os sistemas. Olha só. Você vai aprender, então, como eu já falei anteriormente, só para relembrar, fazer lá vai relembrar, né? Você vê, agora vocês já sabem, o chá medicinal, a tintura, lá eu vou dar mais detalhes, é claro. Emplastros, que funciona para um monte de coisa, compressas, sucos, oleatos e pomadas, que também é uma maravilha você saber preparar a sua pomada. Aproveitando que dá para fazer uns potezinhos bonitinhos assim, ó. Isso aqui eu mandei fazer quando eu fui fazer aquele trabalho que eu falei para vocês. Eu mandei imprimir em essas lojas que fazem impressão mesmo, plotagem e tal. Pedi para fazerem para mim imprimir.
Comprei os potinhos pela internet e preparei minha pomadinha com o que ela tem, data de validade, dei até nomezinho para elas, ó, para ficar bonitinha. Essa aqui é a hidratação profunda, essa aqui é o respira bem. E aí, isso aqui, olha que presente de Natal legal, você fazer uma pomada relaxante, pôr num frasco bonito para dar de presente. Não é legal? Eu acho o máximo, eu adoro dar esses presentes. Vamos lá. Você vai aprender, então, remédios. Gente, veja aqui o que que tem aqui nessas coisas que eu vou passar, que você fala assim, nossa, eu quero um remédio natural para isso. Vai dando uma olhadinha dentro dessa questão do sistema nervoso e emocional. Fadiga, estresse, insônia, tensão, dor de cabeça, irritabilidade, né? Problemas cardiovascular, má circulação, varizes, aquela sensação de peso nas pernas, colesterol alto, triglicerídeos que não baixa nunca, problemas cardíacos, retenção de líquidos, né, aquele inchaço, má oxigenação dos tecidos, que aí você tem aquele problema de cicatrização e o envelhecimento precoce. Vivi, Azia. Vivi, Oi. vamos voltar os dois slides e colocar aqui para as pessoas escreverem o que que elas têm, o que que elas precisam, se elas reconhecem algum desses sintomas, alguma dessas doenças que você está precisando fazer um tratamento, aprender o remédio natural para isso. Volta dois slides, por favor, Já ali no estamos. começo, porque as pessoas estavam escrevendo aqui só para. Você reconhece aqui do sistema nervoso e emocional algum desses sintomas que você precisa aprender a fazer o tratamento natural? Coloca aqui no chat se você tem alguma desses sintomas ou doenças que você quer aprender a fazer o tratamento. Vai colocando aqui, ó. Ansiedade, estresse, insônia, irritabilidade, depressão leve, nervosismo, fadiga, tensão, dor de cabeça, enxaqueca, dores emocionais. Tem algum desses sintomas? Coloca aqui. Vamos pro próximo. E do sistema cardiovascular e circulatório? Alguém tem aqui problema de hipertensão, má circulação, varizes, colesterol alto? Eu vi várias pessoas falando de colesterol alto nos comentários, triglicérides, problemas Lembrando cardíacos, que quem retenção tem de líquido. questões Oi? Lembrando que quem tem questões de diabetes tem formigamento, que é um problema cardiovascular circulatório, né? Quem tem também aquela sensação de peso nas pernas, também é uma questão circulatória, também é vascular. Então, tudo isso dá para a gente resolver com tratamentos naturais. Ó, só para vamos avançando, mas eu queria, posso ler aqui rapidamente nos comentários as pessoas comentando quem tem alguma dessas questões. A Maria Fernanda está falando depressão, a Jan está falando insônia, a Maria está falando ansiedade, nervosismo, a Cida, ansiedade, insônia. Hoje tomo remédio para isso. A Anne, ansiedade, depressão, dores no joelho. A Vânia, insônia. A Sueli, ansiedade. A Cici está falando má digestão. A Sônia, ansiedade, inchaço, varizes. A Laír está falando colesterol, a Edna, insônia, dor do estômago, depressão, rinite. A C está falando colesterol e pressão alta. A Maria, ansiedade. Povo da ansiedade aqui, Vivi. Olha Ansiedade, só, insônia, irritabilidade, hipertensão. São os campeões por enquanto. Vamos mas seguir? ainda tem mais coisas. Lembra que eu falei que lá no começo que eu contei a minha história, que foi um dos meus empurrões para ir para a medicina natural, que teve um remédio que, que eu tive que tomar, fazer um tratamento por causa de efeito colateral de um antibiótico. Eu fiz um tratamento longo com corticoide e isso detonou a minha tireoide. Meu metabolismo mudou todo e eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Nunca tomei um remédio para isso, Ó, bem como esteatose hepática e tudo mais. Me tratei sempre com questões com remédios naturais.
e minhas taxas estão ótimas, porque eu só vou às vezes a médico, eu tenho minha médica homeopata, ela pede os exames e minhas taxas estão todas ótimas, sem nenhum remédio de farmácia. Sistema digestivo e hepático. Calma, pessoal, vocês já estão indo lá na frente. Olhem aqui primeiro. Vamos falar do sistema digestivo e hepático, Vivi. Então, azia, gases, náusea, enjoo, refluxo. Gente, tudo isso tem remédio natural. Tudo tem. Tudo tem, tá? Não tem necessidade de você ficar cliente eterno da indústria farmacêutica. Não tem necessidade. Eu sou uma pessoa extremamente responsável e eu sei como instruir você a ir saindo de um lugar e indo para o outro. E é óbvio, eu nunca vou atravessar teu tratamento médico e falar, não, para com isso. Tem a forma correta, como eu estou falando, tem a forma correta. A não ser que seja um remédio, por exemplo, para azia, para refluxo. Aí não é um remédio controlado. Aí você pode sim parar com esse e entrar com um remédio natural que vai resolver e você nunca mais vai tomar um omeprazol na vida que te causa tantos problemas, inclusive os estudos apontam e tem muita situação já que ele causa com o tempo, a médio e longo prazo, até demência, tá? Então vamos lá. Sistema urinário, né, e renal. Então, aquela pessoa que fica fazendo infecções constantes de urina, né? Também tem a forma correta de você tratar isso e usar essa medicina natural a teu favor, para que você não fique fazendo ciclos e ciclos e ciclos de antibiótico, que vai acabar com o teu sistema imunológico, porque o antibiótico ele não tem GPS, ele não vai somente para as bactérias e para os vírus ruins, ele vai detonar as bactérias do bem que você tem no intestino, que te protegem e ajuda você a fazer a absorção dos seus nutrientes. E aí a tua imunidade cai. Então, a gente precisa saber fazer o tratamento Deixa eu natural, ler mais sim. algumas coisas aqui que as pessoas estão postando, Vivi. Ó, a, a Rosa está falando pedra nos rins. Tá aí na lista. A, a Magda, refluxo, fígado gorduroso. A Marlene, pedra nos rins. A Maria, azia. Gorete, esteatose hepática. A Marta, refluxo. Dirce, inchaço, artrose nos joelhos, dificuldades para andar. Sueli, insônia, fadiga, dores emocionais. O Ivo, refluxo. Sônia, toma medicação para tireoide e hipertensão. E por aí vai, ó. Muita gente ainda anda com ansiedade, dor de cabeça, pressão alta. A Rita, hipotireoidismo. Neuza, insônia. Muita gente com insônia. Cláudia, triglicérides. Suzana, Isso estresse. tem a forma correta da gente tratar, da gente. Vou falar bem uma coisa muito séria com vocês aqui. É, algumas questões precisam de um olhar mais profundo, tá? Algumas questões precisam de um processo é, alimentar aí junto, precisa de algumas coisas, porque já está teu corpo inflamado, já está. Mas a forma como você usa remédio de farmácia, esses aqui, o que eu tenho para ensinar para vocês na imersão, dá de 10 a 0. E isso eu falo sem, dando minha cara aqui a tapa para vocês, tá? De forma, por todos os motivos do mundo. Porque além deles serem remédios que vão te ajudar a tratar, eles não vão te causar malefícios nem a médio e nem a longo prazo, tá? Muito pelo contrário. Não, e E aqui a gente tem está sim falando muitos com. remédios importantes para tratar dores em todos os sentidos. Muito bom, vamos seguir. A gente está falando. Não, eu acho que é perfeita essa sua colocação em trazer essa questão da responsabilidade na questão do tratamento.
né? Porque aqui não vai ser só, você vai aprender a preparar os remédios naturais de maneira correta para que eles possam fazer o efeito desejado. Você vai saber se é melhor fazer o chá, vai saber se é melhor fazer a tintura, uma pomada. É possível tratar com banhos, às vezes, algumas questões. Vocês vão ver ainda o que tem pela frente aqui, mas preparar os remédios naturais da maneira correta é o primeiro passo. Saber utilizar as plantas medicinais da maneira correta é o primeiro passo. E aqui depois vocês vão, na imersão, ver 40 plantas para tratar 100 doenças e sintomas. Na verdade, centenas, viu, Johnny? Porque a combinação dessas plantas. Eu vou fazer um desafio para o pessoal na imersão, quem estiver na imersão. Falar para mim de uma dor que eu vou pinçar remédio do meio da imersão e vou mostrar que funciona. Vamos Vou seguir fazer esse então. desafio na imersão. Então vamos, tá? Imersão, desafio lançado para quem entrar na imersão. E aqui, ó, sistema reprodutor feminino. Mas isso aqui, questões de próstata também a gente trata, tá? Então, Sistema tegumentar, pele, unha, cabelo, tudo que é na pele, né? Vivi, é possível tratar psoríase? Muito, muito. É uma doença autoimune, tem a ver com emocional, mas aí, lá na imersão, não tem o remédio para a questão emocional, para sistema nervoso? A gente faz uma combinação para a pele e para o sistema nervoso. Regina, aqui, ó, menopausa também, os sintomas, né? Imagino que você está falando dos sintomas da menopausa. É possível? Opa, eu acabei de mostrar aqui um remédio para menopausa, que é a raiz de angélica. É um doce maravilhoso. A rosa, pressão alta, hipertensão, já falou, tem sim, tem tratamento para hipertensão. Super. As picadas e as picadas de inseto, tem as pomadas, por exemplo, que vocês vão aprender. Tem pomada, Queda de tem cabelo, tinturas. Vivi, é possível ter alguma ajuda na questão da queda de cabelo? Muito, muito, muito. Ó, picada de inseto, eu vou mostrar para vocês um remédio. Para quem tem em casa, ó, quem conhece isso aqui? Deixa eu interromper aqui, só para mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma folha de babosa. Sabe por que que essa folha de babosa está aqui? Porque eu tenho alergia à picada de inseto, tá vendo? Tudo manchadinho, ó. Começa a esquentar, eu viro alvo dos pernilongos. E eu funciono como repelente para os outros. Onde eu tiver, os pernilongos vêm em mim e não vão nos outros. Tem uma questão de sangue aí, uma parada assim. Aí eu fico com babosa perto de mim, de verdade. Ou essa pomada eu carrego comigo. Mas isso aqui, ó, é pegar aqui para qualquer problema de pele, inclusive para hidratar, para tirar manchas da pele. Eu só venho aqui e faço isso, ó, com a babosa. Ai, que geleca, que não sei o quê. Gente, ela seca, a pele absorve, a pele fica hidratada. Você pode passar no rosto, pode passar onde você quiser, o cheiro some em 2 minutos, tá? Picada de inseto, dor local, picadinha de inseto, você vai ali na hora e passa, 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 passa. Ela para de coçar na hora. Se ia fazer algum estrago alérgico, se você tiver a babosa por perto, você já interrompe o processo. A picada some. Isso é bom para criança também, tá? Uhum. Vamos lá. Vamos voltar. É que é tanta dica, tanta coisa para falar, que quando as pessoas me lembram alguma coisa, eu falo, ai, tem tal coisa, eu adoro. Me animo toda. Então, essa questão da pele, tá? É, inclusive manchas na pele, melasma e tudo, tem como tratar de várias formas. E quando a gente fala em tratamento natural, a gente está falando de plantas,
Mas tem, por exemplo, a água de arroz, que você passa na pele para clarear a pele, a argila branca, que você passa para clarear a pele. E eu vou mostrar para vocês ao longo desse tempo como que a gente vai poder, como que eu vou poder passar muita coisa para vocês. Sistema imunológico. Isso aqui, gente, é a minha paixão. Eu adoro tratar isso aqui. Adoro. E dentro da imersão, dentro desse trabalho, tem um bônus, que é uma aula inteirinha só sobre isso. Que é minha paixão. É daquelas assim que criança que está fazendo ciclos de antibiótico, ou mesmo a gente, adulto, idosinho, que tem o sistema imunológico às vezes já mais afetado, né? A gente recupera de uma forma que você tira a pessoa do antibiótico, tira a criança do antibiótico, de uma forma mágica. A diferença você vê acontecer de um dia para o outro. Eu adoro. Sistema metabólico e endócrino. Quem disse que diabetes não tem cura? Quem foi que disse? Tem sim, tem sim. A medicina natural tem. Colesterol que não baixa, você fala, vai tomar remédio a vida inteira, tem cura. Triglicerídeos. Mas eu sou magra e triglicerídeos é alto, tem como tratar. Metabolismo, né? Tudo isso aqui. Quando a gente fala obesidade leve aqui, gente, é porque envolve muitas outras coisas, tá? Envolve alimentação, envolve estilo de vida, envolve muita coisa. Mas com plantas medicinais a gente consegue tratar também. O estresse, ó, envelhecimento precoce. E é isso, gente. E agora, o que tem de legal nessa história toda? Quem entrar na imersão vai passar o final de semana todo comigo. E depois nós vamos ter mais 6 aulas ao vivo, com tira-dúvidas e novos conteúdos. E aí, dentro desses novos conteúdos, eu estou preparando um material incrível para passar para vocês. É que não vai dar, não deu para colocar tudo dentro de um final de semana. Então, a gente vai ter esses 6 meses, 6 aulas a mais ao vivo, com tirar dúvidas, lógico, de tudo que vocês vêm aprendendo na imersão e tudo mais. Na hora que vocês começarem a pôr a mão na massa para fazer seus remédios. Então, vai ter o tirar dúvidas, mas também vai ter um conteúdo novo, muito especial. E, pessoal, é isso. Eu vou passar para o Johnny agora, porque ele vai fazer o bate-bola de dúvidas, vai apresentar para vocês as condições dessa imersão. Ó, então, só resumindo até agora, a imersão vai acontecer num final de semana, nos dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo. Vamos passar o final de semana com a Vivi, para você aprender a montar sua farmácia natural, personalizada. Que significa isso? Que a Vivi vai te dar o suporte para você montar a sua farmácia conforme suas necessidades. Porque a gente vai aprender como que utiliza 40 plantas medicinais para tratar 100 tipos de doenças e sintomas, mas você não vai fazer e muito mais, mas você não vai precisar comprar as 40 plantas medicinais. Você vai utilizar aquelas que você mais precisa. Então você vai sair com um kit SOS mais as plantas que você precisa. Então, essa é o grande diferencial. Não é um curso genérico, é um curso que vai ser personalizado conforme aquilo que você está precisando. Além disso, a Vivi vai ficar, vai dar aulas de tirar dúvidas e de aprofundamento uma vez por mês durante 6 meses. E a gente ainda vai ter um grupo de WhatsApp, pelo menos no primeiro mês, para tirar dúvidas. Agora, além de tudo isso, se não bastasse isso, já que é bastante coisa que vocês viram, a gente preparou um pacote de surpresas para vocês em relação aos bônus, porque vários bônus. E vocês viram o tanto de doenças e sintomas que já é possível tratar na imersão. Além de tudo isso, a gente está oferecendo vários cursos que a Vivi deu de forma avulsa, que foram cobradas, e quem entrar nessa edição vai receber
gratuitamente. Deixa eu apresentar para vocês. O primeiro bônus é um curso de banhos medicinais, para vocês verem que os banhos funcionam, e aí tem lá os banhos tanto energéticos quanto os banhos terapêuticos. Vocês vão aprender a preparar os banhos, vários tipos de banhos para diversos tipos de usos. E isso já foi um curso vendido que vocês estão recebendo gratuitamente se você entrar na imersão. O curso de temperos medicinais, você vai aprender a transformar sua cozinha num grande laboratório de alquimia, vai aprender a utilizar as ervas de uma maneira que você vai transformar em remédios naturais. Então, é, vários tipos de temperos. Em vez de você, na sua cozinha, em vez de você só utilizar agora azeite e sal, você vai aprender a usar os temperos de uma maneira em prol da sua saúde. Então, isso vai transformar a maneira como você enxerga as ervas também, porque você vai utilizar também como produtos medicinais de uma maneira natural. E tem um curso que é gravado, foi vendido, e quem entrar na imersão vai receber esse curso gratuitamente. E são cursos mais o e-book, tá? Então tem o curso, a aula gravada, e o e-book são aulas bem objetivas, bem rápidas, direto ao ponto para você aplicar assim que você assistir. Tem o curso de cosméticos naturais, são mais de 20 tipos de cosméticos, acho que chega quase 30 cosméticos. Você vai aprender a fazer chá, shampoo, sabonete, condicionador, protetor solar, hidratante, enfim, vários tipos de cosméticos naturais, todo passo a passo para você fazer em casa. Lembra que a Vivi falou que a nossa pele, ela também absorve tudo aquilo que a gente passa? Ela falou a questão até da tintura de cabelo, que não é recomendado. Então, imagina os cosméticos que a gente utiliza, né? Qualquer tipo de produto industrializado que você passa na pele tem muitos metais pesados, metais que fazem mal para a sua saúde. Então, os cosméticos naturais ajudam nesse processo também de trazer mais saúde para a sua vida. Esse curso também foi vendido e você vai receber gratuitamente, juntamente com um e-book. Um curso de floral de bar. Você vai aprender aqui como que utiliza o floral de bar e aprender a formular o seu floral específico. Os florais de Bach, eles ajudam a tratar as questões emocionais. Então, vai ser uma de grande ajuda no seu processo aí de tratamentos naturais também. Então, esse curso também foi vendido e você vai receber ele gratuitamente dentro da imersão fitoterapia essencial. A Vivi tinha falado já do curso de tratamento natural para viroses, em que você vai aprender a fortalecer a sua imunidade e também fazer tratamentos específicos para diversos tipos de viroses, principalmente em época que os hospitais ficam cheios. Você vai ter essa oportunidade de fazer esse tratamento para viroses. Vivi, a gente fez esses tratamentos, esse curso numa época, acho que foi no inverno, né? Foi no inverno que a gente fez esse curso, e as pessoas vão receber gratuitamente para quem entrar na imersão, mas tem tratamentos para vários tipos de vírus, tratamento para febres, né? Foi bem. Sim, esse tratamento que eu falei que eu adoro isso. Eu desenvolvi ele na época da dengue. Tava um surto de dengue enorme. E aí eu desenvolvi ele nesse período para passar para as pessoas, porque assim, antes eu atendia individualmente. Quando estava o Covid, eu estava atendendo ainda no individual. Quando veio o dengue, eu já estava com um trabalho assim para bastante gente online. E aí eu desenvolvi esse tratamento. Na verdade, assim,
Desenvolvi para passar em grupo, né? Que eu já fazia ele individualmente. Então, ele tem todos os sintomas que qualquer virose pode causar, desde problemas de sistema gastrointestinal, sabe esses sintomas de virose que tem enjoo, diarreia, essas coisas, para tontura, para febre, para problemas de respiratórios, tem tudo aí para tratar todos esses sintomas e levantar a tua imunidade paralelo a tudo isso, que é o grande pulo do gato nos tratamentos naturais, levantar a imunidade para poder lidar com tudo quanto é tipo de doença. Então, eu estava dando uma lida agora aqui no chat, que eu entrei no YouTube pelo celular, tem perguntas que vocês estão me fazendo que tudo, gente, dá para tratar. A questão é, eu vou passar para vocês os remédios naturais que vocês vão poder usar para todos esses sintomas e para tratamento. Agora, existe uma questão de você estar com o corpo inflamado, que é o que eu estava falando antes. Se você tiver com o corpo inflamado, você tem que dar um pulo do gato aí para levantar a tua imunidade e desinflamar seu corpo. Porque não adianta você ficar tomando, senão a mentalidade é a mesma de você ficar tomando remédio de farmácia. Você vai apagar o incêndio com uma mangueira de água ou outra de gasolina. Você continua com os mesmos hábitos, continua cultivando o mesmo estresse, continua comendo as mesmas porcarias, continua passando as mesmas porcarias na pele, e aí você não vai sarar. Então, tem dores que você tem do teu corpo, no teu emocional, que você já está cansado, que só não te contaram que você precisa desinflamar com mudança de estilo de vida e com os remédios certos fitoterápicos. Aí você tem a cura. E é isso que eu quero passar para vocês na imersão. Então, além de tudo isso, vocês vão aprender ainda a fazer esse pulo do gato, essa mudança de mentalidade durante a imersão. Todos esses cursos, para vocês terem uma ideia, esses bônus que vocês vão receber gratuitamente, eles foram vendidos por R$ 197 cada um deles. E também vai ter um curso específico de chá e tintura, como vocês já tiveram aqui, uma aula rápida. Tem um curso específico mais detalhado em que a Vivi fez e foi vendido por R$ 197. Cada um deles, se a gente somar esses 6 cursos que vocês vão receber, daria R$ 1.182. Só com esses bônus todos que vocês vão receber gratuitamente. Então, só de bônus vocês já estão economizando R$ 1.182. Presentaço aqui, ó, para fazer essa imersão. Então, além da imersão, além do final de semana, além das 6 aulas, durante uma aula por mês, durante 6 meses, além da farmácia natural personalizado com a Vivi, vocês estão recebendo esses 6 bônus, esse pacote de bônus para complementar os tratamentos naturais. Cada um deles foi pensado para essa imersão também. A gente está oferecendo cursos que têm a ver com essa imersão, que vão fazer diferença na sua saúde. E você vai economizar R$ 1.182. E quanto que vai custar a imersão? Você deve estar se perguntando agora. Quanto que vale investir na sua saúde? Qual o valor que você está disposto a investir na sua saúde? Para você, eu tenho certeza que vocês, provavelmente aqui, tem muita gente que deve ter plano de saúde, que deve estar vendo o quanto que tá, a qualidade do atendimento dos planos de saúde está caindo, com filas, com dificuldade de fazer tratamentos, ou quem não tem plano de saúde depende de tratamento público, a dificuldade que é conseguir uma consulta, e às vezes, muitas vezes, quando você consegue um atendimento médico, o atendimento que você tem não é um atendimento humanizado, não é um atendimento próximo, não é esse tratamento em que geralmente é sempre com remédios alopáticos que vão te deixar com muitos efeitos colaterais e dependência. Muita gente que falou que tem problemas de ansiedade, que tomam remédios e que ficam com dependência química. Então, assim, muita gente aqui que já tem mais de 50 anos, né? A gente fez a pesquisa, e a maioria dos nossos alunos tem mais de 50 anos, fica imaginando
qual daqui para frente, qual é o que você imagina daqui para frente para sua vida? Qual a direção que a sua vida está caminhando se você seguir nessa direção? Vai ser de saúde ou vai ser de doença? Para onde você quer caminhar? Então, a proposta da imersão fitoterapia essencial é para você fazer essa mudança também. Não é só ensinar um chá, não é só ensinar uma tintura, é ensinar como que você cuida da sua saúde de uma maneira natural para que você tenha resultados efetivos de cura. Não é ficar tapando o sol com a peneira, como muitos remédios alopáticos fazem, que você tem que tomar para o resto da sua vida. Não é essa a proposta. A proposta aqui é você conseguir fazer um tratamento natural de verdade com plantas medicinais. Como primeiro é molhar os pés ali no universo da medicina natural. Então, quanto que você acha que você está disposto a investir na sua saúde? Quanto que vale? Se você for pensar, a saúde é o nosso bem mais precioso que tem. É isso que vale. Quanto que vale, né, esse bem tão importante que é a sua saúde? Claro, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. São 30 anos que a Vivi vem se dedicando a isso, com muita seriedade e responsabilidade. Quantas pessoas vocês não conhecem na internet e aí vocês ficam pegando dicas aqui, uma dica ali, e aí não funciona, porque vocês viram o nível de detalhamento que é preciso ter para fazer um remédio funcionar de verdade, ter esse acompanhamento para você se sentir seguro. Então, a nossa proposta é que essa imersão vale R$ 997 reais ou até 12 vezes de R$ 101 reais você pode parcelar no cartão de crédito, em 12 vezes, em até 12 vezes. Mas a gente está fazendo para essa imersão, e isso seria um valor muito justo, tá? Pelo trabalho que a Vivi desenvolve ao longo de 30 anos de conhecimento que ela está compartilhando com a gente, pelo nível de atendimento que ela vai dar, com 6 aulas durante 6 meses, por todos os bônus que vocês vão receber. Então, isso aqui já seria um valor justo e a gente está fazendo uma oferta de Black Friday agora para vocês entrarem e aproveitarem. Então, nesse descontão de Black Friday que a gente vai fazer, o valor da imersão fitoterapia essencial vai sair de 997 por 12 vezes de R$ 51 apenas, tá? R$ 51 por mês para você ter acesso a todo esse conhecimento, a todo esse arsenal que você vai ter à disposição durante 2 anos. São 2 anos de acesso que você vai ter, 2 anos de acesso ilimitado durante esse período para você consultar quantas vezes você quiser. Essas aulas serão ao vivo, mas depois ficam gravadas. Esses bônus já estão gravados, você vai ter acesso. Todos eles têm e-books para você consultar também. Então você vai pagar nessa oferta R$ 497 reais à vista ou 12 vezes de R$ 51 reais. E a gente vai fazer um presente especial, ainda mais especial para quem entrar no primeiro dia de inscrição, que começa agora. Logo depois da aula, a gente vai abrir as inscrições e você vai pagar apenas R$ 397 reais no primeiro dia de inscrição, ou seja, até às 23h59 de amanhã, quarta-feira, 29 de outubro, a imersão vai sair por apenas R$ 397 reais ou 12 vezes de R$ 41 reais, tá? É só no primeiro dia e aí depois ele passa para 497. Então, aproveita, entra, porque esse valor não vai se repetir provavelmente, é um valor que a gente sabe que está com desconto muito acima do que a gente até poderia fazer, mas a gente quer que você entre para ter esses resultados todos que as plantas medicinais, quando utilizadas da maneira correta, de uma maneira responsável, né, com todo esse conhecimento de 30 anos que a Vivi está compartilhando, para te orientar, para segurar na sua mão, para te auxiliar a montar uma farmácia natural personalizada,
a gente está oferecendo essa imersão por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 41. Você pode fazer o pagamento no cartão de crédito, no Pix ou no boleto bancário, tá? E aí fica nas suas mãos a partir de agora, porque a escolha é sua, né? Você quer ficar do lado aqui dos remédios alopáticos ou você quer ir nesse caminho de cuidar da sua saúde de uma maneira natural, podendo inclusive deixar de utilizar esses remédios alopáticos? Qual é a sua decisão a partir de agora?